Fala, pessoas do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Elton Lima, professor de arte de vocês, e nós vamos agora para mais uma aula. Então, pegue o seu livro de arte, abra na página 39 e vamos começar. Já pegou seu livro? Abriu na página 39? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre som, música, ruído e poluição sonora. Na verdade, nas aulas anteriores a gente já viu um pouquinho sobre o conceito de som e música. Vamos lembrar um pouco? O que seria então o som? O som é uma onda capaz de propagar-se pelo ar e por outros meios, como por exemplo a água, a partir da vibração de suas moléculas. E a música? A música é a combinação harmoniosa e expressiva de sons. Então, por exemplo, se eu faço isso, é apenas um som, tá? Mas se eu começo a organizar esse som, já é transformado o som em música. Quando eu faço A, E, A, isso é som que está sendo emitido pela minha voz. Mas quando eu começo a organizar esse som, ele se transforma em música. Então eu transformei aquele som em uma harmonia, ou seja, em música. Hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre ruídos e poluição sonora. O que seria então ruídos? Na página 40 do livro de vocês traz a definição que diz assim: som ou conjunto de sons que caracterizam um ambiente e que podem ou não interferir na comunicação. Isso é um ruído. Lembram quando você está num lugar que passa assim as unhas arranhando aquele lugar que dá aquele som estranho que às vezes a gente se arrepia? E isso pode ser considerado como um ruído. E a poluição sonora? Efeito perturbador causado pela intensidade ou pelo excesso de ruídos em um ambiente. Então, quando você escuta muito som, menino gritando, cachorro latindo, carro de som passando na frente da sua casa, a mãe derrubou uma panela, tudo ao mesmo tempo, todos esses sons ao mesmo tempo, isso se torna uma poluição sonora. Pensando nisso, voltando lá para a página 39, a gente vai encontrar uma tirinha, isso, que se chama Urbano, o Aposentado. Eu vou colocar aqui para explicar um pouquinho sobre ela, que traz esse exemplo de ruído e poluição sonora para a gente. Então, pessoal, vocês estão vendo aí a tirinha, que tem como título Urbano, o Aposentado. No primeiro quadrinho vai ter aí um trabalhador com uma britadeira, em cima dele vai ter uma expressãozinha escrita que representa o som da britadeira, né? TRRR, que seria mais ou menos assim, ó. Como se ele estivesse colocando a britadeira para funcionar e ela estivesse emitindo esse som. Ao lado tem um cachorro latindo. E aí você vai ver esse senhorzinho sentado aí no banco da praça, da rua, que está de camisa verde, e a expressão facial dele já mostra que ele não está confortável com esses sons que estão acontecendo ao seu redor. No segundo quadrinho, aí no meio, você vai ver ele de costas e ele está escutando algum barulho, que é esse barulho aqui, ó. Bi, 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 fom, que provavelmente são as buzinas dos carros. No último quadrinho, vai ter uma criança andando de bicicleta e aí perto dela vai ter um sonzinho também, o trim, trim, que provavelmente é a buzina da bicicleta. E ao lado, do outro lado do quadrinho, vai ter uma ambulância
e tem escrito aí pertinho da ambulância o som que provavelmente está saindo da ambulância. Ion, ion, ion. E aí o senhor Urbano, que é este de verde sentado no banco, ele fala: adoro curtir esses momentos de silêncio. Provavelmente essa fala dele é uma fala irônica. Ele está sendo irônico justamente porque tem vários sons ao seu redor. E como são vários sons acontecendo ao mesmo tempo, então esse som passa a ser uma poluição sonora, certo? Então é mais ou menos as expressões e a informação que a tirinha está querendo passar para a gente, que é o incômodo do senhor urbano, o aposentado, com essa poluição sonora. Então, no exemplo que nós vimos aqui da tirinha, nós podemos encontrar também um recurso linguístico chamado onomatopeia. E o que seria isso? É quando o autor do texto, ou seja, a pessoa que foi escrever o texto, ela vai utilizar de expressões de sons, né, na sua escrita. Então, por exemplo, o tocar de um telefone, tririm, tririm, esse som, a gente quando coloca ele no papel, né, na história, escreve, então é um recurso linguístico chamado onomatopeia, tá? Existem outros sons, a campainha quando toca, a buzina do ônibus, fim fim, fom fom. Então quando a gente escreve esse fim fim, fom fom no texto, é considerado um recurso linguístico chamado onomatopeia. E então, gostaram do que nós vimos hoje? Entenderam a diferença entre som, música, ruído, poluição sonora? Compreenderam sobre o recurso linguístico que a gente pode utilizar, a onomatopeia, na escrita de alguns textos? Espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado da aula de hoje. Vamos então para a nossa atividade e até a próxima aula.